Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar sobre a atividade da semana 20, tá bom? A atividade da semana 20 consistiu em vocês fazerem um resgate, uma pesquisa de conceitos e termos importantes relacionados ao termo, né, ao conceito, ao assunto mudanças climáticas, tá? Então, no começo eu coloquei aqui o ODS 13, né, que tem a ver com as mudanças climáticas no globo terrestre, tá? Então, deem uma olhada aqui, o que os ODS pedem, né, que as nações que assinaram, né, a Agenda 2030 da ONU, o que o ODS 13 pede que as nações façam aí ao longo desses 15 anos até 2030. Bom, aqui, como de costume, vocês vão colocar o nome de vocês, a turma de vocês, prestar bastante atenção nessa imagem aqui, que ela é primordial para vocês entenderem, né, o, o que a gente fala hoje, o que são mudanças climáticas, tá bom? Então, eu até coloco aqui que vocês, se vocês quiserem desenhá-la no caderno de geografia de vocês, ela vai ser bem importante quando a gente retomar as aulas presenciais, tá bom? Então, rapidamente aqui a gente tem o que? A incidência da radiação solar, né? Uma parte dessa radiação que chega até o nosso planeta, que conseguiu atravessar a atmosfera, porque uma parte não consegue, né? Porque a gente tem a camada de ozônio, né? O ozônio consegue frear aí desculpa, a radiação prejudicial do Sol, que é a ultravioleta do tipo A e ultravioleta do tipo B, né? Então, a camada de ozônio ela é bem importante por isso, então ela bloqueia os raios nocivos do Sol. A radiação solar chega, uma parte desse calor. Quando chega a radiação solar aqui, aquece a nossa superfície. O que volta, o que é refletido na forma de calor, tá, gente? Então, esse calor volta, é dissipado, né? Uma parte desse outro calor fica aqui concentrado na nossa atmosfera, porque a nossa atmosfera ela é concentrada, ela é nelas, né, tem gases do efeito estufa, tá bom? Então, o efeito estufa, minha gente, ele não é uma coisa ruim para o nosso planeta, ele é um processo super primordial para que a vida no nosso planeta ocorra. Se não houvesse, né, os gases do efeito estufa, se não houvesse o mecanismo do efeito estufa, o nosso planeta seria muito gelado. Nós teríamos uma temperatura média no nosso planeta de menos 18 graus Celsius, né? Então, isso é um planeta muito gelado. Então, hoje, a temperatura média do nosso planeta gira em torno de mais ou menos uns 15 graus. Lógico, obviamente, que tem lugares muito mais frios e lugares muito mais quentes, tá bom? Mas na média a gente tem uma temperatura aí de 15 graus, por isso que a gente tem uma condição de habitabilidade no nosso planeta, né? Porque a nossa vida, né? É, tanto humana quanto dos outros seres vivos, precisa dessa condição de temperatura média de 15 graus aí para que a gente se desenvolva, tá bom? Então, esses gases do efeito estufa, né? Quem são os gases do efeito estufa? O metano, o gás metano, o gás carbônico, o vapor de água, né? Que existe na atmosfera, ele também atua como um gás de efeito estufa, tá bom, gente? Então, esses gases do efeito estufa impedem que esse calor vá embora. E aí, esse calor aqui fica aqui por toda a superfície, em cada região do planeta, ele vai se diferenciar, de acordo, obviamente, com a superfície do nosso planeta, né? Porque quando chega a radiação solar, os alvos aqui, né, na superfície, seja um espelho d'água, né, o oceano, seja o teto de uma casa, ou o concreto das cidades, ou a copa das árvores, eles vão refletir calores diferentes, tá bom? Quantidades de calores diferentes, tá bom? Então, obviamente, a temperatura no nosso planeta também ela vai ser diferenciada também por conta disso. Então, o efeito estufa é um processo natural que tem que ocorrer em nosso planeta. Se ele não ocorrer, nossa vida, do jeito que a gente a conhece, ela não existiria, ela não seria possível, tá bom? Mas então o que vem acontecendo, né, minha gente? As atividades humanas, principalmente aí em decorrência da Revolução Industrial, tem aumentado os gases do efeito estufa no nosso planeta, né? Então antes existia um certo equilíbrio, né? E agora com as atividades humanas a gente tem uma emissão, né,
intensificada dos gases do efeito estufa na nossa atmosfera, fazendo com que o calor seja maior, né, seja retido, tenha uma retenção maior aqui na nossa atmosfera, tá bom, gente? Então, lembrando, efeito estufa não é uma coisa ruim, precisa acontecer. Agora, o efeito estufa intensificado pela atividade humana, esse sim está trazendo mudanças climáticas, né? E aí a gente fala do famoso aquecimento global, ok? A resposta à pergunta é: nós estamos preparados para essas mudanças climáticas que vêm acontecendo? Né? Qual é o nosso grau de adaptação frente a essas mudanças que a gente já vem vivenciando? Não só agora, né, gente? Já há décadas, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida em relação a esse processo, entre em contato comigo, tá bom? Bom, depois eu quero que vocês coloquem aqui, né, o que vocês, depois de observar a imagem, obviamente agora depois da minha explicação, explique rapidamente como a Terra é aquecida e se mantém aquecida, tá? Aí ao longo da segunda pergunta e das demais, eu peço que vocês façam então uma pesquisa, né, sobre termos e conceitos relacionados a esse assunto de mudanças climáticas, então. Pesquise sobre mudanças climáticas, efeito estufa, IPCC, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Protocolo de Quioto, Conferência das Partes, Acordo de Paris, Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, Fundo Clima. Nessa questão eu coloquei, né, uma questão opcional, tá bom? E ela é interdisciplinar com a língua inglesa, então vocês não são obrigados a fazer. Quem quiser fazer para intensificar, né, para treinar aí o seu inglês, fiquem à vontade, tá? Tem um trecho aqui, né, de um texto que eu tirei de um artigo desse site aqui, tá bom? Aqui tá a fonte. E depois que vocês lerem e traduzirem aqui, vocês vão escolher qual é a resposta que está de acordo com esse trecho do artigo, tá bom? Aqui tem uma imagem, né? Ação contra a mudança global do clima. Essa é a carinha, né, do ODS 13, tá bom? E eu coloquei um vídeo sobre o ODS 13 que o IBGE vem fazendo. Ele vem fazendo uma série de explicações dos 17 ODS aí da Agenda 2030 da ONU. É um videozinho bem curtinho que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Bom, essa é a atividade da semana 20. Desculpem aí o atraso, tá bom? 18 pessoas já fizeram até agora. É um número baixo, né, em vista da quantidade de alunos que eu tenho, mas espero que às vezes depois dessa explicação intensifique aí a participação, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, sabem que podem contar comigo sempre em qualquer meio de comunicação que eu já deixei disponível aí para vocês.